Tá, então vai ser... Só precisa de um elétron. O NOx menos 1. Bem, para dar zero... Para dar zero, vamos lá. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 2 dá zero. No caso, o NOx mais 2. Oh! Isso aqui é um peróxido. Temos aqui H2O2. Somente dos peróxidos, o NOx do meu oxigênio vai ser menos 1. O hidrogênio é sempre mais 1. E para dar zero, menos 1. Somente nesse caso isso acontece. HCl, hidrogênio mais 1. Para dar zero, cloro, Menos 1. menos 1. Cloro, menos 1. Cloro menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. Para dar zero, mais 3. E aqui agora houve uma variação no oxigênio. Aqui está menos 1 e aqui menos 2. Ele ganhou elétrons. Então ele Reduziu. Ele estava em menos 1, foi para menos 2. Ganhou carga negativa. O ferro oxidou e o oxigênio reduziu. Vamos para... começar o balanceamento. vamos começar o balanceamento de fato. Variou. Então vamos. FeCl2. A variação do ferro foi de 2 para 3. Variou 1 elétron. Perdeu, no caso, 1 elétron. E nós temos apenas um elemento ferro. Quando não tem, subtém-se Subtém-se que é 1. 1 vezes 1, 1. Vamos para O oxigênio. H2O2. Ele estava em menos 1. Foi para menos 2, também variou 1 elétron. Só que no oxigênio Aqui nós temos 2 oxigênios, multiplicamos por 2. Pela regra, todo número que está aqui em cima vai para baixo, e todo número que está embaixo vai para cima. Essa é a lei da inversão. Agora vamos lá. No caso, o que aqui era para ser 1, Vai ser 2. e aqui que era para ser 2, vai ser 1. No balanceamento, tudo que temos antes dessa seta, temos que ter depois dessa seta. Esse daqui é o reagente e esse daqui é o produto dessa reação. Ok? Bem, vamos começar. Vamos começar com o ferro. Aqui nós temos 2 ferros. Temos que ter 2 ferros aqui também. 2 vezes 1. 2. Aqui temos 1. Subtém-se que tem 1. Então, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Agora vamos para o oxigênio. O oxigênio aqui é 1. 2 vezes 1 dá 2. Temos 2 oxigênios aqui. Desse lado, E aqui nós temos 1. subtência aqui. Então, Aqui tem 1. Precisamos de quanto vezes 1 vai dar 2? No caso, como aqui temos 2, aqui teremos 2 também. 1 vezes 2, 2. Vamos descobrir o hidrogênio agora. 2 vezes 1, 2. Aqui também temos 1, né? mais, vamos para o outro Vamos lado. para o outro lado, é melhor. 2 vezes 2, Dá 4. 4. Se aqui temos 4, Aqui temos que 4. Aqui a gente já tem 2. E aqui a gente precisa de mais 2. Por quê? 2 vezes 1, 2. Mais 2. 2 mais 2, 4. 2 vezes 2, 4. Temos hidrogênio. 4 hidrogênio aqui. 4 hidrogênio aqui também. Bem, agora vamos para o cloro. Temos 2 aqui e 2 aqui. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, subtém-se que aqui tem 1. 1 vezes 2, 2. 2 mais 4, Dá 6. seis. Temos que ter 6 aqui também. 3 vezes 2, Dá 6. 6. Também. Tudo bem. Só para lembrar, aqui já estava para o balanceamento pronto. É porque durante o balanceamento vocês vão praticamente fazer essa resposta sem vocês perceberem. Então prestem bem atenção. Agora vamos para o Segundo exemplo. Já?
Os NOx aqui já estão definidos para acelerar o processo. Vamos lá. Vamos ver agora quem variou. Exato. Eu vejo aqui o P, ele estava em menos 3, foi para mais 5. Ele perdeu sua carga negativa, oxidou. Quem também mudou aqui foi o nitrogênio. Ele estava em mais 5, foi para mais 2. Ele ganhou elétrons, ganhou carga negativa. Ele reduziu. Vamos para a fase de balanceamento. pH 3. Era menos 3 e foi para mais 5. Variou quanto? Vem cá. Ele estava em menos 3 e foi para mais 5. Ele variou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons e não 2 ou 3. No caso, Vamos aqui pensar, né? será 8. No caso, P pH 3 é igual a 8 Correr, né? vezes, não tem nada, substância 1. Um fósforo. 8 vezes 1, 8. HNO3 ele variou 3, estava em 5, desceu 1, 2, 3 para mais 2, ganhando assim a 3 vezes 1, subtém-se que tem 1 quando não tem nada, né? 3. A regrinha, quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. A lei da inversão, né? No caso, aqui que era para ser 8, será 3. 3. E aqui que era para ser Ser 3, três, vai ser 8. 8. Vamos começar. Nós temos 3 fósforos aqui, temos que ter 3 fósforos aqui, já que aqui é o reagente e aqui é o produto. 3, subtém-se 1, 3 vezes 1, 3. Então, desse lado temos que ter 3 fósforos também. Ok? Vamos para o nitrogênio. Subtém-se que aqui tem 1 vezes 8. Tá. 8 para o hidrogênio. 3 vezes 3, 9. 9. 3 vezes, 1 vezes 8, desculpa. 8 mais 9, No caso. 17. 9 daqui mais 8 é igual a 17. 17. Se aqui temos que ter 17, aqui temos que ter 17 também. 3 vezes 3, 9. Agora eu preciso de 8 para dar 17. Só que Quanto temos- vezes 2 vai dar 8? 4. 4 vezes 4, 8. No caso, 8 mais 9, 17. resolvido. Vamos para o oxigênio. Aqui é do hidrogênio, não se esqueçam disso, certo? Oxigênio. 8 vezes 3, 24. Temos 24 desse lado. Temos que ter 24 aqui também. 3 vezes 4, Dá 12. 12. 1 vezes 8, 8. E 1 vezes 4, 4. Consequentemente, 12 mais 8, 20. 20 mais 4, 24. Oxigênio. o oxigênio. É oxigênio. Acabamos. 3, 8, 3, 8, 4. Essa é a resposta. Mais um exemplo. Os NOx já estão aqui, certo? Para acelerar o processo. Cloro. Aqui ele está sozinho. Aqui está sozinho, então o NOx vai ser 0. 0 aqui. Porque não tem como um elemento puxar elétrons Então. de átomo do mesmo elemento. Então, 0 e 0. Na, sódio, pertence à família das alcalinas. Então vai ser é sempre mais um. Mais um. E o hidrogênio também. O oxigênio 6A, que é 2 elétrons para se estabilizar, menos 2. NaCl, Cl7A, que é 1 elétron, Mais um. mais 1. Mesmo jeito. Mais 1, menos 2 E mais 5. menos 6. Mais 1 vai 3 ser mais vezes, 5. 3 vezes menos 2, Menos menos 6,
Menos 6 mais 1 menos 5, no caso vai ser mais, para dar 0. Mais 1 menos 2, oxigênio e hidrogênio. Menos 2 por cento. Vamos ver quem alterou aqui. O cloro e o outro cloro, certo? Teve aí mudança simultânea. Ele foi de 0 a menos 1, então ele oxidou ou reduziu? Ele reduziu por ganhar carga negativa, certo? 0 menos 1 ganhou elétron, reduziu. E esse outro cloro estava no 0, foi para mais 5, ele oxidou por perder carga negativa. Certo? Ele oxidou. Ok. Vamos pegar os variados e vamos começar com o balanceamento. Vamos pegar o conteúdo. Cl2. A variação de Cl2 para este Cl foi de 1. 0 para 1 variou. Nós temos 2 cloros. 1 vezes 2, 2. O outro cloro. Cl2. A variação foi de 5. Estava no 0, subi para 5, variei 5 elétrons. E temos 2 cloro, 5 vezes 2 vai ser 10. Em alguns casos, precisaríamos dividir. Ou seja, simplificar esses números. O maior divisor comum entre 2 e 10 é 2. 2 dividido para 2 e 2. E 10 dividido para 2 é 5. Aí pela regrinha, quem está embaixo, ou quem está em cima vem para baixo, quem está embaixo vem para cima. 5 e 1. Neste Cl2 ia ser 1, mas agora vai ser 5. E no segundo, que era para ser 5, Vai ser 2. Ou 1. 2 vezes 5, 10. E 2 vezes 1, 2. Nós temos 12 cloros desse lado, que é o reagente. Temos que ter 12 cloros desse lado, que é o produto dessa reação. Aqui vamos ter 10, porque podemos colocar qualquer número aqui se a gente não tiver nenhum, certo? 10. E aqui vai ter 2 para formar os 12. 10 mais 2, 12. 2 cloro, 2 cloro. É do cloro, não se esqueça. Vamos para o sódio. 10 vezes 1. Nós temos 10. E 1 vezes 2, 2. 10 mais 2, 12. Temos que ter 12 desse lado também. 10 mais 2, 12. Sódio, não se esqueça, Na. Aqui nós temos que ter 12 Na também. Como aqui tem os dois elementos, aqui de soma, aqui temos 1. Quando subir esse aqui tem 1, então, que número vezes 1 vai dar 12? 12. Okay? Vamos para o oxigênio. Aqui nós já temos 12 oxigênios. 1 vezes 2, 12, 12. Aqui nós temos 3 vezes 2, 6. 6 mais 6 vai dar 12, para ficar igual, certo? 1 vezes 6, 6. 3 vezes 2, 6. 6 mais 6, 12. 1 vezes 2, 12. Lembre, o nosso do oxigênio. Do oxigênio. Agora vamos para o hidrogênio. 1 vezes 12, 12. Aqui, 2 vezes 6, 12. Tudo bem? Acabou. É isso aí. 5, 1, 12, 10, 2, 6. Gente, acabamos a videoaula sobre balanceamento de oxirredução por aqui. Qualquer dúvida? Poste seu comentário. Se gostou do vídeo, curta ele, né? Dá aqui um no like, YouTube. dá um like. Se inscreva no nosso canal. Curta a nossa página no Facebook. E visite o nosso blog. Tchau!